do teu reino, a verdade do teu reino, reina em mim, vem com o peso da tua glória, peso da tua glória, vem com o peso da tua glória, aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória, me cobrir flua o rio de vida, que a verdade do teu reino, a verdade do teu reino, reina em mim, vem com o peso, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória, aqui. ó Senhor nosso Deus, em o nome do teu Filho Jesus, nós entramos mais uma vez em oração, e através dela, firmados no nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, firmado no sacrifício perfeito que Ele fez por nós, firmados nos méritos dEle, é que chegamos diante do teu trono e cremos que o Senhor ouve, responde, opera, fala, se manifesta, porque o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. O Senhor não é como os deuses que o mundo apresenta, que tem ouvidos, mas não ouvem, que tem mãos, mas não apalpam. Não, o Senhor é vivo. Criaste todas as coisas. O Senhor chamou à existência todas as coisas daquilo que não havia, e prometeu na sua palavra que habita no alto, no santo lugar. Mas o Senhor também habita com o contrito de coração, com abatido de espírito. Quando o Senhor encontra corações arrependidos, o Senhor vem e habita no coração contrito. E nós cremos nisto de todo o nosso coração. Queremos, Senhor, antes de tudo, expressar a nossa gratidão por este grande privilégio que temos de poder te buscar, de estar na tua presença, de saber que o Senhor é o único Deus. Privilégio este que, infelizmente, muitas pessoas não tiveram, não têm, e outras não terão, porque não fomos nós que o escolhemos, e pela nossa força e capacidade conseguimos chegar diante de ti. Mas a tua misericórdia é que recaiu sobre nós e tornou possível que os nossos olhos
espirituais fossem abertos e fomos livres da ignorância espiritual e passamos a crer em Ti. Privilégio este que como diz a Tua palavra, é o motivo pelo qual podemos nos gloriar. Porque está escrito que o rico não deve gloriar-se na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força. Mas se alguém quiser se gloriar, deve gloriar-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Este é o motivo pelo qual podemos nos gloriar. Conhecê-lo, saber que Tu és Deus. Queremos, Senhor, agradecê-lo porque mesmo diante de um mundo de aflições, lutas, adversidades, podemos viver seguros porque confiamos em Ti. Porque está escrito que o Senhor é o arrimo da nossa sorte, a garantia do nosso futuro. Queremos agradecê-lo, meu Deus, por saber que em Ti nunca seremos decepcionados. Agradecê-lo por saber que o Senhor se faz presente no nosso meio através da pessoa do Teu Espírito. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, abençoe esta reunião. Nos reunimos aqui para Te buscar, Senhor. Abençoe esta reunião. Dê a Tua direção. Fale, Senhor, com aqueles que querem ouvir a Tua voz. Permita-se ser achado mais uma vez por aqueles que vieram Te buscar de todo o coração. Faça resplandecer a luz do Teu rosto sobre nós, sobre este lugar. Que tudo seja dirigido, conduzido pelo Teu Espírito e controlado pela Tua presença. Nós Te pedimos, abençoe cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus. Que os Teus olhos, feche os olhos e cante, sempre atentos permanecem em mim. Cante para Deus. E os Teus ouvidos, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, não de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Cante para Deus. Deus de aliança. De promessas. Deus que não é homem. Mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas Tua palavra se cumprir. Deus de aliança. De promessas. Deus que não é homem. Mentir. Tudo pode.
Tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos só viram o impossível acontecer. Deus de aliança, de promessas. Deus que não é homem mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus, graças a Deus, amém? Podem sentar, abra sua Bíblia, Josué capítulo 6, por favor. Capítulo 10. Como é importante, meu Jesus, Josué 10. sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo não temas, Meu servo não temas, não temas, pois eu te escolhi. sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamado. Josué 10. Senhor, eu ouço teu chamado E me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz. e sempre ouço a tua voz. Tão linda, tão cheia de amor que diz: meu servo não temas. meu servo não temas, Não temas, pois eu te escolhi. sei que é difícil, mas confia em mim. Mas confia em mim, Confia em mim. confia em mim, e então Terás traz o o meu meu poder. poder. Amém. Deixe-me, olhe para mim, por favor, que o que eu vou ler aqui serve para a situação no país e serve para a nossa vida em qualquer aspecto. Uma pergunta: estão sentindo calor? Não? Está tudo certo? O que nós precisamos entender, né? Começamos uma campanha de oração, não sei se você está participando, e estamos fazendo orações lá no Facebook, YouTube também, o vídeo vai para lá, além das orações que estamos fazendo durante o dia, que temos que fazer, não é só lá pela internet. Todos nós, ou pelo menos a grande maioria dos brasileiros, estávamos esperando uma decisão até o dia 31 de dezembro, quando terminava o mandato do presidente Jair Bolsonaro. O cenário estava desenhado: movimentação das Forças Armadas,
vários decretos que ele assinou, tudo indicava que aquilo que nós esperávamos viesse a acontecer, que ele assinasse lá, pelo menos haviam três decretos, né, que ele poderia acionar e as Forças Armadas intervir para fazer uma limpeza nesse país e, dependendo, marcar daqui a alguns meses uma eleição e o país tomar outro rumo. Isso não aconteceu. Infelizmente não aconteceu. Dizem que 3 generais, alguns generais foram covardes e não deram apoio, porque eram melancia, covarde, não estão nem aí. É possível. Você não pode dizer que todos os generais ou comandantes estão muito preocupados com o país. Ninguém pode garantir isso. É possível que isso tenha acontecido? É muito possível. O que eu e algumas pessoas questionam é por que o presidente não arrancou esses generais. Ele poderia ter exonerado esses generais, se de fato houve generais covardes que deram para trás. Ele não dependia de uma situação como no Congresso, lá na Câmara ou no Senado. Às vezes o presidente vem com um objetivo, um projeto bom para o país, mas lá depende do pessoal votar. Se votou, se venceu na votação, aquilo acontece. Se não venceu, vai para o lixo. Em relação às Forças Armadas, sendo chefe das Forças Armadas, ele tinha a prerrogativa de tirar quantos generais são. 3, 5, 10 que estão dando para trás, ele podia ter tirado. Eu vou promover alguns coronéis a função de general, ou então pegar outros generais, enfim. São 15, quase 15 ou 14 generais 4 estrelas no país. Mas quem comanda o batalhão, a tropa, são os coronéis. Os generais ficam numa função mais administrativa, tal. Quem lida com a tropa são coronéis. Então essa é uma pergunta que não se cala e que a gente não tem como responder, porque todo mundo lutando, ou muita gente lutando, para não entregar o país nas mãos dessa quadrilha que está aí já há 5, 6 dias, né? O Alibaba e os seus 37 ladrões, né? 40, 37 é pouco. Muito bem, isso não aconteceu. O presidente foi embora. Eu já falei na internet que a gente, e principalmente os cristãos, uma coisa é respeitar o presidente Bolsonaro pela sua honestidade, esforço, simplicidade, lutou pelo país, o país melhorou muito. Então uma coisa é o respeito. Só que tem um pessoal fanático, tem um pessoal que mito, e fica com essa coisa, e quando se questiona sobre isso, algumas pessoas acham que não tem que questionar nada. A questão é que o ladrão tomou posse, a quadrilha dele foi empossada, e nós, não só como cidadãos, mas como cristãos, temos que nos conscientizar de que nós não podemos desistir de orar. Por quê? Porque havia saídas jurídicas para o presidente fazer. Havia saída jurídica, tudo dentro da lei. O que fez dar para trás?
se deixou levar pelos generais, se de fato teve generais covardes, ele, não, aí foi uma fraqueza, não posso julgar. Se não foi generais que deu para trás, por que ele não fez? Eu sei que, humanamente falando, entregar o país para essa quadrilha foi uma coisa péssima, porque não se tratam apenas de pessoas que querem roubar dinheiro. Roubar, já roubaram aí 16 anos. Esse pessoal desviou 900 bilhões no tempo que esteve na frente do país. 900 bilhões. Então, mas não é só roubar dinheiro, que já é uma coisa gravíssima. Eles estão vindo para implantar tudo que não presta. Os ministros pilantras, ministras, secretários foram tomar posse e todos eles fizeram a mesma coisa. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Ficou sabendo disso, não? Isso é uma linguagem de gênero. A mulher que está lá numa secretaria ligada à saúde, ela quer implantar no SUS o aborto para quem quiser, de graça, e operação para mudança de sexo. Essa gente está vindo com tudo que não presta, tudo que não presta. Humanamente falando, hoje, as Forças Armadas poderiam agir? Poderiam agir. Seria um golpe? Não seria. Seria um golpe se as eleições tivessem sido limpas, um candidato em condições de disputar, eleições foram limpas, ele ganhou. Aí, se as Forças Armadas, estando o país numa condição normal, as Forças Armadas viesse agora, vamos tirar esse governo, vamos tirar esse sujeito aí que ganhou a eleição, o país está tudo normal, aí seria um golpe. Nas condições que as coisas se deram, o sujeito nunca podia ser candidato, foi preso, condenado, não é ficha limpa, a eleição foi na trapaça. Nas condições que vem o país, nas condições de injustiça, prendendo jornalista, prendendo índio, prendendo pastor, fazendo censura, nessas condições que o país se encontra, as Forças Armadas poderiam intervir, ainda que o presidente já não é mais presidente, porque fica um pessoal num estado de negação. Não, porque o presidente ainda é presidente, porque o presidente ainda manda no país. Fica num estado de negação e outros ficam se iludindo. Se iludindo. Eu acho um absurdo isso. O presidente vai lá, faz uma live, aí tem uma caneta na mesa, tem não sei o que aqui, aí alguém diz, não, o presidente está mandando uma mensagem. A caneta azul quer dizer isso, o jarro não sei o que. Isso é uma besteirada tremenda. Isso é uma besteirada, isso é uma ilusão. Ele não é mais presidente do Brasil, ele não é. Ele viajou, foi lá para os Estados Unidos, está lá, se vai voltar, não sei, não tem informação se vai voltar. Enfim, a verdade é que esse pessoal está vindo com todas as forças e estão querendo implantar tudo que não presta no país, tudo que não presta. Eles estão vindo com todas as forças. O bandido lá do comunista, desculpa eu falar, mas é a opinião minha, esses caras são bandidos mesmo. O ministro da Justiça também é um corrupto, é outro corrupto. Chegou ao ponto de dizer que, dependendo da situação, ele iria acionar a Polícia Internacional para intervir em várias situações. Bom, hoje, para esclarecer, o bispo, e se as Forças Armadas intervissem no país, seria um golpe? Não seria um golpe, por causa do estado que se encontra o país e o estado que se deu às eleições. Mas só acredita que isso vai acontecer? Eu acho muito difícil, muito difícil. Eu acho muito difícil. Essa é a opinião minha. É muito difícil que as Forças Armadas agora
depois que saíram da autoridade do presidente Bolsonaro, eles estão agora debaixo da ordem, né? Aquele sujeito não tem autoridade. Autoridade é uma coisa, está debaixo da ordem daquele sujeito. Já trocaram os comandantes das forças. Evidentemente que ele vai colocar e colocou gente que vai fazer o que ele quer. Então as pessoas hoje, nós temos que inclusive orar por essas milhares e milhares e milhares, não sei se milhões de pessoas que estão ainda lutando lá, foram para Brasília, tem muita gente lá se reunindo lá, enfim, né? Então nós temos que inclusive orar por essas pessoas. Tem gente fazendo um sacrifício tremendo, tem gente que está dormindo aí em barraca há 1 mês, 2 meses, está lutando muito, enfim. O que pode dar dessa manifestação? Se é uma coisa pacífica, esse pessoal pouco se importa. A maioria desse pessoal que está aí no poder agora, os caras são ladrões, muitos deles são psicopatas, eles não esquentam a cabeça com nada, absolutamente nada, eles não estão nem aí. Eles são pessoas absolutamente frias, eles não estão nem aí. Então eu não sei se a manifestação nas condições que estão, se eles vão se importar com isso. O que pode acontecer é uma pressão em cima do Congresso. O Congresso agora é de direita, não sei o quê. Não confie nisso muito. É um monte de gente que apoiava o Bolsonaro, foram eleitas, né? Mas se bobear, daqui a pouco o Lula começa a soltar dinheiro aqui, compra um, compra outro. Nem todo mundo é fiel às suas convicções, nem todo mundo tem um caráter honesto, e nem todo mundo. Então eu não fico pondo confiança em congresso nenhum. Agora vai vir muita gente de direita, eu não confio. Agora, nas condições que as Forças Armadas estão, agora é um outro ministro da Defesa, agora são outros comandantes. O Bolsonaro demonstrou um respeito muito grande pelas Forças Armadas, Polícia Militar e uma série de coisas. Quando a gente fala Forças Armadas, não está generalizando, não pode generalizar. Se alguém foi covarde, não são todos os militares que estão lá. Fala-se de alguns comandantes. E dizem que o restante da tropa está indignado porque queria uma ação. Eu acredito nisso. Só que o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar lutando, sobretudo em oração. Eu estou batendo nessa tecla porque muitos pastores, infelizmente, são omissos. Outros não querem saber, nem lutam, nem incentivam o povo que está sob a responsabilidade deles para orar. Nós temos que orar. A Espanha é um país socialista. Então, na Espanha, uma menina de 6 anos, se ela começa a dizer assim, não, eu sou menino, o que acontece? Ela fala lá na escola, não, mas eu sou menino, mas ela é uma menina. Vão chamar essa família e levar essa menina para um atendimento psicológico, mais ou menos. O psicólogo, se ela chega na frente do psicólogo e diz, não, eu sou menino, eu quero ser menino, eu quero ser menino, o que faz na Espanha? Daquele atendimento psicológico, essa criança vai ser encaminhada para fazer rapidamente uma cirurgia de troca de sexo. É assim que funciona. Se o pai e a mãe quiser falar não aceito, o que acontece? Eles vão perder a guarda daquela criança. Acabou. Essa gente que está no poder agora aí do país, eles querem vir com as piores coisas que se possa imaginar. Então, se alguém disser, foi uma estratégia, tem algumas pessoas que cegamente querem defender os generais, ou às vezes cegamente querem defender o presidente, a gente não pode julgá-lo. A gente não pode julgar ninguém sem saber a fundo o que é. Mas se alguém diz, foi uma estratégia, qual estratégia?
entregar o país para essa gente, não vejo estratégia nisso. O que nós temos que fazer? Nós temos que orar. Por quê? Porque aos nossos olhos, quase que esgotou. Não é que esgotou, mas humanamente falando, a única coisa que restaria agora seria, humanamente falando, seria se o país começa a entrar numa convulsão social, se começa a acontecer umas manifestações violentas, como aconteceu na Bolívia. Inclusive, pessoas que têm parente que é pastor na Bolívia me mandou vídeos. Na Bolívia, o que aconteceu? Governo corrupto. Daqui a pouco o povo se levantou. Mas o povo se levantou como? O povo se levantou violentamente. Se você vê o vídeo, assistir vídeos da Bolívia, parece um país em guerra. Muitos carros incendiados na rua, incendiaram um monte de coisa. Aí o que aconteceu? Aí não teve jeito. Parece que lá haverá novas eleições. Então, eu não sei, não posso dizer assim, essas manifestações vão dar um resultado. Pode dar um resultado para mostrar a insatisfação do povo, mas isso garante que as Forças Armadas entrem em ação? Eu não sei. Eu acho muito difícil que agora esse pessoal tenha coragem, debaixo das ordens do Lula, eles tenham coragem para tomar essa decisão, porque as coisas vão caminhando de uma maneira pacífica e eles não estão se importando muito. Nós temos que orar. A mídia está falando agora do Lula, das coisas erradas que ele está falando, por dois motivos, eu acredito. Rede Globo começa a falar dele, outra também, a outra emissora também. Por que estão agora como se o Lula não fosse nada daquilo, e eles estão surpresos que o Lula está fazendo um monte de coisa errada? Eles estão querendo forçar a barra para pegar dinheiro. Na hora que o Lula botar dinheiro na Rede Globo e nas outras, eles vão começar a mudar a conversa e vão começar a dizer que ele é bom. É porque o dinheiro ainda não chegou lá. E o outro objetivo, mais na frente, que eles têm, é tirar o Alibaba e botar o Alckmin no lugar dele, porque esse é o candidato de gente poderosa. Independente disso, o que nós temos que fazer? Orar. Então eu quero ler aqui, já li ontem num vídeo, mas eu quero ler de novo, é muito importante, para a gente aprender em relação ao país, não só o país, mas a nossa vida. Josué capítulo 10, versículo 6. Isso tem que ser, você tem que pegar isso como uma grande lição para a sua vida como um cristão, não só para o momento que nós estamos vivendo. Havia um povo, os gibeonitas, né? E esse povo já até tinha, vamos dizer assim, traído Israel. Mas é como se Josué tivesse perdoado, eles não foram fiéis com a gente, mas tudo bem. Só que esses gibeonitas agora, eles estavam sendo atacados. E eles foram pedir socorro a Josué. Vamos ler então. Josué 10, versículo 6. O título diz: Josué socorre a Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos dos seus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então os gibeonitas sendo atacados por todos os reis dos amorreus. Versículo 7. Então Josué subiu a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os seus valentes. Aí vem a oração.
Disse o Senhor a Josué. Josué era um homem de oração, e Deus lhe respondeu, Deus lhe disse assim: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor, aí é Deus, tá certo? Olha um pouquinho para mim. Então, eu já vou ler o restante, só para você entender sua vida em relação ao país. Se alguém me perguntar, se agora, bispo, não, as pessoas estão se manifestando, tem uma importância. Eu não sei se daí vai vir alguma coisa, porque o congresso, inclusive, lá está fechado. O pessoal só volta lá em fevereiro, tem parede lá. Ah, vão lá para frente do Congresso, do Supremo, tem ninguém lá, tem um guarda lá, tomando conta do prédio. Vai vir alguma coisa daí? Eu não confio muito, assim, que possa vir. As Forças Armadas, pode ser que venha. Mas nós estamos vivendo numa situação que nós temos que agora, já confiamos em Deus, mas nós temos que agora lutar muito mais para que haja intervenção da parte de Deus, uma coisa mais direta da parte de Deus. Eu estou falando aqui como um homem de Deus, como um cristão. Eu estou falando, então está errado ir lá para frente do QG em Brasília, está errado ir lá. Não é que está errado. É que as pessoas estão buscando meio de reverter a situação. Mas qual é a saída? A saída das Forças Armadas intervirem. Agora está meio difícil da gente confiar nisso. Está ou não está? Está ou não? Ou não está? Está mais difícil a gente confiar nisso, porque o presidente, trabalhando honestamente, já foi militar, dando todo o respeito, toda a honra possível para os militares, não só Forças Armadas, Polícia Militar, dando maior respeito, tal, essa coisa toda. Na hora do vamos ver, não aconteceu. Por quê? Se eu pudesse ter essa resposta, seria uma beleza. Por quê? Porque 3 generais lá, ou 4, ou 5, ou 10 eram melancias. Tudo bem, mas e aí? Por que o presidente não mandou esse pessoal embora para casa? E colocou outros e foi lá diretamente falar com os coronéis que comandam as tropas? É o seguinte, precisamos intervir nesse país. Eu não tenho generais para contar, eu vou com os coronéis. Acabou, assinou, todo o pelotão vai obedecer. Forças Armadas, gostando ou não, tu tem que obedecer a ordem. Ela não é criminosa, você tem que obedecer. Não gostei, não achei legal, não interessa, isso não funciona, isso não existe nas Forças Armadas. Veio uma ordem, você tem que obedecer. Não aconteceu. Então, aqui diz a Bíblia que Deus conturbou os inimigos. O Senhor, quer dizer, Deus interviu naquela guerra, embora física, Josué contra aqueles reis. Versículo 10, vamos voltar aqui. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Então, quando a Bíblia fala o Senhor os conturbou, está querendo dizer o seguinte: Deus, com o seu poder, ele interveio na situação, ele interviu na situação. Josué tinha lá os seus homens de guerra, os seus homens valentes, estavam lá lutando, puxando espada, matando tal, mas a Bíblia diz: o Senhor os conturbou. Quer dizer, Deus agiu para que os inimigos fossem conturbados e começassem a perder. Versículo 11: sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel a descida de Bet-Horon, novamente fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram.
mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Amém? Você entende isso, sim ou não? Então olhe um pouquinho para mim, para a gente trazer para a nossa vida e batalhar ainda pelo país. Desistir de orar? Jamais. Desistir de orar? Jamais. Não adianta. As que nem tem mais nada lá no QG, aqui no QG não, aqui no tiro de guerra, como em muitas cidades, não tem mais nada. Você não vai ficar ali igual um zumbi, SOS, Forças Armadas. Não tem ninguém lá. Não funcionou, não aconteceu. Então, o que acontece? Nós não podemos desistir de orar por esse país. Por quê? Porque as Forças Armadas não vão fazer nada. É possível que não faça nada. Hoje, para acreditar que vai fazer, está muito difícil. Muito difícil, muito difícil. É impossível? Não, mas muito difícil. O Congresso vai resolver o quê? O Congresso vai resolver nada. Mas nós não podemos esquecer que Deus tem o poder para intervir na situação. Tá certo? Tá certo? Ainda que humanamente falando, nós sofremos uma derrota violenta. O país foi para as mãos de bandidos, não só corruptos, mas gente da pior espécie possível. Gente da pior espécie possível. Nós sofremos uma derrota tremenda. Humanamente falando, foi isso. Eu não vivo de ilusão e também não fico iludindo ninguém. Uma coisa é a fé. Eu expliquei isso porque tinha inclusive um pastor, não da nossa denominação. O pastor está lutando lá no QG, na cidade dele lá, indo lá direto, e as pessoas mandando um monte de vídeo para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E eu falei: pastor, é o seguinte, essa história que o general Heleno está mandando no país, isso não existe. Ele foi exonerado, ele não está mandando no país. Não, mas não sei o que lá. Pastor, a fé não faz a gente anular a realidade. Não faz. A pessoa vai ao médico, o médico diz: você está em estado terminal. Está aqui os exames, está aqui, você sente, você está doente, você está passando por isso. Você está aí, você tem os sintomas, está aí, você tem um estado terminal. Deus pode curar aquela pessoa? Claro que Ele pode. Se Ele quiser, Ele pode. Nós devemos fazer o que? Não, vamos batalhar até o final e pedir um milagre. Vamos buscar um milagre. Ele pode fazer? Pode. Isso é fé, respeitando a vontade de Deus. Fé não quer dizer: não está doente não, está doente não, o médico está louco, o exame está louco, está todo mundo louco. Não, aí não é fé. Aí é uma espécie de fanatismo que está confundindo e pensando que a fé faz desaparecer a realidade. Não é nada disso. A fé não faz desaparecer a realidade. A gente crê que Deus pode operar independentemente da realidade que está ali diante de nossos olhos. Deus pode, a pessoa nos últimos minutos, estado terminal, ninguém acredita mais, Deus pode fazer um milagre? Ele pode. O remédio não faz mais, ninguém faz mais nada. Deus pode? Ele pode, isso é fé. Mas isso não significa que você não está doente não, está lá no hospital secando, mas não está doente. Não, aí eu disse: pastor, está confundindo as coisas. Não, porque o Bolsonaro ainda está mandando, porque botou lá no Twitter dele, no Telegram, não sei o que ele fez isso e tal. Eu falei: pastor, é o seguinte, o presidente, ele tinha uma conta aí no Twitter, no Telegram, que estava, acho que no Twitter, um dos dois, se eu não me engano, estava para encerrar, porque não estava movimentando. E para não perder a conta, ele começou a publicar: baixamos não sei o que da conta de luz, tal, desconto que vai começar em 2023. Pegaram esse negócio? Não, o presidente ainda está mandando. Eu falei: pastor,
Fé é fé, pastor, me desculpe. Deus pode reverter tudo? Pode. Mas general não manda em nada mais, ele foi exonerado. Todos os ministros foram exonerados. Isso aqui, então, é assim. Isso serve para a nossa vida e para a situação que estamos vivendo. Então, o que diz a Bíblia? Que sucedeu, os inimigos estavam perdendo a guerra, muitos começaram a fugir. Deus fez cair uma chuva de pedras sobre os inimigos. No final, diz a Bíblia que mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que pela espada de Josué e dos homens. Ou seja, aquela vitória se deu acima de tudo porque Deus agiu. Amém? Então hoje, seu bispo, então vamos aceitar o país entregue para essa gente da pior espécie? Vamos aceitar que esse pessoal implante tudo que é desgraça nesse país? Não. Vamos continuar orando. Quando a gente precisou ir lá no QG dar no tiro de guerra, no quartel, nós fomos dar uma força, fizemos isso, fizemos aquilo e tal. O que a gente pôde fazer humanamente falando, fizemos. As pessoas ainda estão fazendo. Mas uma coisa é certa, essa manifestação pacífica, um monte de gente tranquila, gente, né, não deixa sujeira no lugar, tudo organizado, gente calma, gente tranquila. Esse pessoal não está muito preocupado com isso. Eles estão muito preocupados com isso. As manifestações que normalmente mudam e quebram essa gente corrupta é quando o país entra numa convulsão. Igual na Bolívia lá, o pessoal subiu o sangue. Não estou incentivando isso, não estou incentivando. Eu só digo que esse pessoal, muitos deles são de fato psicopata. Eles não se importam com ninguém, não. Eles querem poder, querem dinheiro, querem destruir. É gente que é filho do diabo. É filho do diabo. Não é só um mal político, não. É gente que quer estabelecer toda a desgraça. A mulher disse: nós vamos trabalhar para que em pouco tempo no SUS possa as pessoas fazerem o aborto. A gente quer o aborto liberado, a gente quer cirurgia para mudar o sexo rapidamente. É gente que quer o pior que você possa imaginar. Então é uma batalha, acima de tudo, espiritual. Uma batalha espiritual que nós estamos vivendo nesse país. Só que infelizmente muitos pastores são omissos e alguns são até covardes, são omissos e covardes. Tem aqueles que são covardes, falam assim: não, estou com medo, não posso falar nada não, porque pode acontecer comigo, não sei o que. São covardes. E existem outros que eles se omitem, é assim, é como se ele já estivesse vivendo lá no reino dos céus. Eu não estou aqui no Brasil, eu estou lá já no reino dos céus. Eu não estou, não. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de gente orando agora mais do que nunca. Se nós já estávamos orando antes, agora nós temos que orar mais ainda. Nós não podemos desistir de orar. Várias vezes por dia, eu sei que eu não sou o único, várias vezes por dia eu vou lá e separo o meu momento. Eu tenho que fazer oração por muitas coisas, mas eu lá falo: Deus abençoe esse país, abate essa gente, faça essa gente ser conturbado entre eles e abate. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que se Ele quiser, Ele pode fazer. Cabe a mim fazer o que? Orar. Cabe a mim lutar. Cabe a mim, como cristão, como servo de Deus, orar, lutar. Então, mais foram, não esqueça disso, isso você tem que trazer para a sua vida. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que pela espada. Quer dizer o seguinte: aquela vitória aconteceu, acima de tudo, porque Deus operou, porque Deus se manifestou. E isso nós temos que fazer. Aos nossos olhos hoje, humanamente falando assim, olhando humanamente falando assim, o negócio está feio. Está feio. Todos os recursos que
usaram para soltar o cacique e o pastor, habeas corpus, tudo que tinha juridicamente, corretamente dentro da lei, usaram. O maldito do Alexandre de Moraes, ele diz não, não e não e não. Ele e outros. A gente maldita. Aquele índio, aqueles pastores, tem outras pessoas que estão presas e outras estão sendo caçadas. Elas estão sendo caçadas para não ser. Tem outros que já fugiram do Brasil para não serem presos. Essa situação, aos nossos olhos, é como se o diabo dissesse: viu, eu estou tomando conta e vou tomar conta. Nós não podemos aceitar e nem parar de lutar. Começaram a circular na internet, eu estou misturando assunto, mas está dando para entender ou não? Sua vida e situação. Começou a circular um vídeo na internet, várias pessoas me mandaram: apaga o seu WhatsApp, apaga a sua rede social, apaga não sei o que. Eu falei assim: apaga nada. Essa é a tática do medo. Eles entraram com um pé pesado nos primeiros dias, já vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, e muita gente vai se intimidando. Nós não temos que temer. Nós não temos que temer. Nós não temos que temer. Eu não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo. O sujeito é ladrão, então não posso falar outra coisa. É ladrão. Ladrão é ladrão, ou não? Se arrependeu profundamente, se voltou para Deus, se arrependeu, pagou na justiça o que tinha que pagar e se arrependeu profundamente, aí a gente podia dizer assim: é um ex-ladrão, esse é um ex-traficante, esse é um ex não sei o que. Mas não, nós temos que continuar, e continuar fazendo o que? Orando. Se tivéssemos aí mais pastores lutando pelo país, mais cristãos lutando, vamos orar, vamos orar, vamos orar, a força seria maior. Não tem, então vamos com o que tem. O presidente Bolsonaro já disse aqui, ele infelizmente, ele estava rodeado de mercenários, líderes evangélicos, que, para não ser injusto, um ou outro ali que eu não conheça, não saiba do fruto, um ou outro ali pode escapar, mas no geral, o presidente vai lá, vai na igreja de gente vai lá, tira foto com ele, viajando com ele, não sei o que. Ele estava cercado de mercenários. E eu não falo por falar, eu conheço essa gente, mercenário. Gente que pensa no dinheiro, gente que pensa em se beneficiar, gente que apoiou Lula já por muitos anos, gente que andou com Lula, gente que sabe que o Lula é o bandido que é, e andou com Lula, apoiou Lula, levou Lula em suas igrejas. Aí o Bolsonaro assumiu, aí eles vieram agora para o lado do Bolsonaro. Agora, como é que é aquele negócio que faz aí? De vez em quando tem, uma vez no ano, como é que é? Caminhada para Cristo, como é que é aquilo? Vem os caras, marcham para Jesus, leva o Bolsonaro, sobe no palco, não sei o quê. Ali se escapa um, é pela misericórdia. Quando veio o resultado, dia 30 da eleição, um já estava no altar da igreja dele orando pelo Lula. O outro já estava dizendo assim: nós temos que perdoar o Lula, porque eles estão querendo agora que o Lula dê dinheiro, recurso financeiro para a igreja deles, para a televisão que eles têm. Eles são pilantras, como muitos que têm. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que orar e incentivar, na medida do possível, outras pessoas a orarem. Uma coisa eu sei, nós não podemos desistir de orar, porque com todas as condições que estão diante dos nossos olhos, Deus pode intervir. Para terminar, ainda o mais importante, para a gente ver como Deus é poderoso. Versículo 12, ainda alguns com toda a chuva de pedras e tal, alguns inimigos, eram vários, são vários reis,
alguns inimigos começaram a fugir, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor. O que é isso? O que ele está fazendo? O que é falar com Deus? Oração. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Josué orou, dizendo: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Tá certo? Olha um pouquinho, os inimigos estavam fugindo, aí estava escurecendo. Pô, se escurecer, eles vão embora e depois vão até se fortalecer. Josué orou, e Deus, pelo seu poder, fez o sol e a lua parar. O que Deus fez? Como é que ele fez? Não se sabe. Se ele parou a rotação da terra, porque é a terra que fica, o sol fica lá paradão. Não se sabe o método que Deus usou para aquilo acontecer, mas as horas se passaram, e tudo continuou claro, como se fosse dia, até que Josué conseguiu alcançar e destruir todos os inimigos. E isso ficou na Bíblia. Então, aos nossos olhos, não só em relação à situação do país, mas na nossa própria vida, às vezes aos seus olhos, tem situações que você fala: está perdido, impossível, irreversível. Oração. A oração, o poder da oração. Por quê? Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, como animal. O cara, imagina o imperador agora está no meio do mato, vivendo como animais. Deus fez com que os seus pelos crescessem, suas unhas cresceram, se tornou como se um animal, e ficava lá no meio do mato comendo capim. Na hora que Deus quis, 7 anos, a memória dele voltou. Aí ele reconheceu que existia um Deus. O que é essa gente? O que são esses bandidos todos que estão aí tomando conta do país diante de Deus, hein? Hein? Nada. Por isso a gente tem que orar. Por isso nós temos que orar. Nós temos que continuar orando. Não é dizer: não, é assim mesmo, tal. Não, nós temos que continuar orando, porque não se trata. Saiu um presidente que muita gente gostava, e vê agora um presidente que o pessoal não gosta muito, mas o sujeito é honesto, o pessoal tem uma visão diferente, mas não é isso, não se trata disso. Se trata da situação que o país vive. Vamos terminar para orar. E o sol, versículo 13, o sol se deteve. Não está escrito, e o sol se detém em Gibeon, e a lua e lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos: o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou, por-se quase um dia. Então é como se um dia se tornasse agora 2 dias. Então não está escurecendo, mas não escureceu, e ficou mais um dia claro, até que Josué destruiu. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido que a voz, a oração de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Amém? Traga isso para a sua vida. Faça a vontade de Deus, agrade a Deus, obedeça a Deus. Estou diante de situação, circunstâncias consideradas impossíveis. Ore. Ore. Não desista de orar. Não vi nada, não estou vendo nada. Passou uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, tal, não estou vendo nada. Continue insistindo na oração. A oração
e o que está buscando é agradável a Deus, é justo, então eu vou insistir. O país eu não fico assistindo, eu não assisto nenhuma emissora de televisão, notícia em nenhuma emissora de televisão, nenhuma, nem a Jovem Pan, que eu fui para o outro lado, não é de hoje. Se escapa alguém ali, é um ou dois, o resto está. Não fico também pegando informações, tudo que é informação, esse pessoal está fazendo, vai fazer não sei o quê. Não, algumas coisas a gente tem um conhecimento. Eu vou procurar fazer aquilo que vai me abençoar. Eu vou me alimentar da fé. Eu prefiro olhar para o que Deus pode fazer. Prefiro pensar no que Deus pode fazer. Eu prefiro pensar no que Deus prometeu fazer. Isso é sabedoria espiritual e inteligência emocional, e não viver dominado pelo medo. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Fiquem de pé, vamos nos preparar para a Santa Ceia. Feche os seus olhos, mas vamos fazer uma oração. No final a gente ora pelo Brasil, pelo país também. Feche os olhos, faça a sua oração, peça a Deus para limpar seu coração, sua consciência. Examine-se a si mesmo para ver se você está em condições de alimentar-se do corpo e do sangue de Jesus, simbolizado pelo pão, pelo cálice. Ó Senhor nosso Deus e Pai, que a Tua palavra produza frutos no nosso coração, no coração de todos. Que cada um venha lembrar-se que nós não podemos desistir de orar, nem por nós, nem por aquilo que é necessário, nem por esse país, porque a oração move a Tua mão, Senhor, e para o Senhor não há nada impossível. Senhor, abençoe a Santa Ceia, perdoa, Senhor, os pecados, iniquidades, transgressões daqueles que confessam a Ti seus pecados, seus erros, suas falhas. E venha, meu Pai, abençoar, para que a Santa Ceia produza frutos e possamos crescer, nos fortalecer, fazer memória de Ti, até que Tu venhas, Senhor Jesus. Diga em nome de Jesus: perdoa os nossos pecados, falhas, limpa o nosso coração, abençoe a ceia, e que todo aquele que dela dignamente participar seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar um pouquinho, eles vão servir o pão, o cálice. É você que tem que decidir se vai participar ou não, tá bom? Por favor, podem servir, permaneça sentado, depois nós vamos consagrar. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de Ti. Ninguém mais poderia além de Ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Conseguiu vencer O autor da minha vida. o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade.
declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Cante. Mas a cruz Não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós viveu. Fiquem de pé, feche os olhos, cante para o nosso Deus. Novamente posso adorar em espírito e verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Feche os seus olhos, esqueça-se de tudo lá fora. Agora é o momento de agradecermos, glorificarmos a Deus que enviou o seu Filho por nós, agradecermos ao Senhor Jesus que morreu por nós, que sacrificou-se por nós, que entregou-se totalmente por nós, mas que venceu todas as coisas. Mesmo em um mundo cheio de lutas e aflições, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. Ele venceu o mundo, o pecado, as trevas. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as coisas. Precisamos lembrar todos os dias que estamos seguindo alguém que venceu. Precisamos glorificá-lo, exaltá-lo, porque Ele nos tornou mais que vencedores. Ainda que diante dos nossos olhos estejam muitas lutas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, aleluia. Está escrito que nem perigo, nem espada, nem fome, nem perseguição, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Ah, Senhor, te agradecemos porque seguimos aquele que venceu todas as coisas e que nos tornou mais que vencedores. Sim, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor Jesus, aceite a nossa expressão
de gratidão, de amor, de reconhecimento por tudo que fizeste por nós. Não estamos abandonados neste mundo. Podemos confiar em Ti a todo instante, em todos os momentos, diante de qualquer situação, circunstância, por mais que nos seja impossível. Glorificado seja o Senhor, que está assentado à direita do Deus Pai, cheio de poder, glorificado, e que intercede por nós a todo momento. Aleluia. Senhor, nós erguemos este pedacinho de pão aos céus e pedimos que o Senhor o abençoe, que o Espírito Santo consagre, para que ele se torne símbolo do teu corpo, que trouxe vida a este mundo. Que quando comermos deste pão, Senhor, venhamos receber vida espiritual, porque significa que cremos em Ti como Senhor, significa que nos submetemos à Sua palavra, e Tu prometeste que a Tua carne é a verdadeira comida, que ao comermos dele sejamos abençoados espiritualmente. E os que creem digam assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão, é um símbolo do corpo de Jesus. Aleluia. Agradeça. Agradeça-o de todo o coração. Glorifique-o de todo o seu coração. Porque estamos seguindo aquele que venceu todas as coisas e que nos tornou, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores nele e por meio dele. Que este cálice seja abençoado também, Senhor, consagrado, assim como um dia Jesus tomou o cálice, abençoou, deu graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele, porque isto é o cálice da nova aliança no meu sangue. E beberam em memória do Senhor. Nós também fazemos memória de Ti até que Tu venhas, Senhor. Diga assim seja. Com os olhos fechados, beba e agradeça, o adore de todo o coração. Receba a presença de Deus na sua vida. Lembre-se que nos alimentamos pela fé do corpo, do sangue dele, porque cremos na sua morte e ressurreição, e decidimos nos submeter à sua palavra, e assim comemos do seu corpo
bebemos do seu sangue, recebemos vida espiritual. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e ainda que morra, no último dia eu ressuscitarei. Aleluia. Nós somos mais que vencedores. Mesmo que o mundo apresente lutas, aflições, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, aleluia. Louvado seja Ele, engrandecido seja Ele. Erguemos as nossas mãos aos céus para te glorificar, Senhor, porque tu venceste todas as coisas e nos tornaste mais que vencedores. Nós te adoramos. Não há nenhum motivo para temermos ou nos considerarmos derrotados. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Te adoramos. Dê ao teu povo a tua presença. Fortaleça-os, meu Pai, com a tua presença. Conceda-lhes o poder sobrenatural da tua presença, que nos capacita a lutar de pé diante das lutas que o mundo apresenta. Exaltado seja o nosso Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Cante novamente, posso adorar. Novamente posso adorar, em espírito e verdade. Declarar de novo meu amor. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Põe as mãos no coração, se assim você quiser, e fale com Ele. Agradeça, adore-o, expresse o seu amor, sua confiança, sua fé, porque Ele é o nosso Deus. Ele veio a este mundo, enfrentou todas as coisas e voltou e foi assunto aos céus vitorioso. Não foi derrotado por nada, e por meio dele nós somos mais que vencedores. Não há ninguém que possa fazer isso por nós. Só Ele poderia nos tornar mais que vencedores. Nós te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. Que a tua palavra e a tua presença abençoe grandemente a vida de cada um e renove as forças de cada um, e que cada um cresça
na graça e no conhecimento do Senhor, e o Senhor seja glorificado, exaltado. Diga: Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus.